Então, começando aqui, justamente por essa pergunta, que ficou faltando aqui o ponto de interrogação, mas não irá faltar no seu PDF, ok? How deep is your love? Quão profundo é o seu amor? E isso aqui a gente sabe que se trata de uma pergunta justamente por conta da posição do is, certo? Porque a gente fez ali uma inversão de lugar. Se eu quisesse falar o seu amor é, sem ser uma pergunta, seria your love is. Ok? Se eu quisesse dizer somente eu quero saber quão profundo é o seu amor, I wanna know or I want to know how deep your love is. E eu terminaria então com meu is no final da frase, tá bem? Como é uma pergunta, então eu tenho essa inversão. How deep is your love? Alright? Agora, a gente tem uma situação aí muito interessante, que é a maneira dessa pergunta ser construída em inglês, que é um tipo de pergunta que a gente raramente usa em português. Aliás, essa palavra quão é uma palavra muito raramente usada em português, certo? E quando eu penso, por exemplo, how deep, quão profundo, seria a mesma coisa que perguntar qual é a profundidade, certo? Quão profundo é, qual é a profundidade de determinada coisa. Aqui no caso da música, uma pergunta muito subjetiva, porque medir a profundidade de um amor, não é algo realmente possível matematicamente, numericamente, certo? Porém, existem muitos casos do dia a dia que a gente vai usar sim essa pergunta, por exemplo, how deep, se eu estivesse perguntando a profundidade do mar em determinado ponto, ou de uma piscina, ok? E aí eu coloquei aqui com outras combinações também. No caso, deep, como deep significa profundo, eu estaria falando de profundidade. Eu coloquei aqui, olha só, how far, how far. Far significa o quê? Longe, distante. Então, quando eu pergunto how far, quão longe, é a mesma coisa que perguntar what is the distance? Qual é a distância? Tá? Agora, o que é muito interessante é que esse tipo de pergunta, what's the distance, é muito menos comum em inglês do que essa primeira aqui, how far. Então, repare que eu coloquei aqui os parzinhos de frases, tanto no inglês quanto no português, mas repare que no português a gente prefere a segunda, então eu coloquei aqui sublinhada a nossa preferência, e em inglês é mais frequente a primeira, tá bem? Então, embora em termos de significado o resultado seja o mesmo se eu perguntar How far is it from Rio to São Paulo? Or what's the distance from Rio to São Paulo? É muito mais comum em inglês eu usar a primeira opção. How far is it from Rio to São Paulo? Da mesma forma, em português eu poderia perguntar quão longe é do Rio a São Paulo, mas não é comum. É muito mais fácil para mim no dia a dia perguntar qual a distância do Rio a São Paulo. Tá bem? Uma outra possibilidade aqui, how big? How big is your house? Is the same as what's the size of your house? Ok? Então, quão grande é a sua casa ou qual o tamanho da sua casa? Tá? No português, a segunda opção é muito mais comum. No inglês, a primeira opção é muito mais comum. E eu coloquei aqui embaixo também o seguinte, olha, que muitas vezes em português a gente usa perguntas vagas. Por exemplo, eu estou no Rio e eu quero ir para São Paulo. Ao invés de perguntar a distância, né, qual é a distância? Eu pergunto assim, é longe daqui para São Paulo? Por que é uma pergunta vaga? Porque o que é que caracteriza ser longe? Né? De repente, 500 quilômetros para uma pessoa é longe, para outra não é. Então, é uma pergunta vaga. Da mesma forma ali, quando eu falo do tamanho da casa, eu posso perguntar, e a sua casa é grande? Depende, tem gente que acha que uma casa de 3 quartos é grande e outra pessoa acha que é pequena, que a dela tem 10, certo? Então, essas perguntas em português são um pouco vagas e elas podem ser traduzidas literalmente para o inglês, mas novamente elas não vão ser as mais comuns. Então, quase sempre, pensa nisso, se você em português, a pessoa está falando da casa dela, e você perguntaria no português, pelo vício que a gente tem de falar em português, falar assim, ah, sua casa é grande? Você já pensa, how big is your house? Porque além dela ser uma pergunta mais comum em inglês, ela é uma pergunta muito mais precisa, porque a pessoa já vai te dar uma informação muito mais acertada. Não, ah, é grande, não é grande, já vai falar, ah, é muito grande, tem 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, um terração, uma garagem imensa, um escritório, um estúdio, enfim. Vai te dar detalhes mais específicos quanto àquilo, tá bem? Então acaba que esse tipo de pergunta, how, como quão,
E o adjetivo, indicando ali o que você quer saber, quão grande, quão longe, quão caro, quão bom é alguma coisa, acaba sendo uma pergunta que vale por duas. Tanto a pergunta bem específica, qual é a distância, qual é o tamanho, qual é a qualidade, quanto essas perguntas mais vagas. É longe? É grande? É bom? Alright? Então, cola com essa estrutura aí, porque ela vai aparecer bastante. Você vai ouvir bastante e é bacana que você use bastante também. Alright? Vai melhorar bastante sua comunicação in English.